Em primeiro lugar, aquela coisa de que prazer e que gratidão eu sinto pela presença de todas as pessoas que vêm nos ouvir, que de algum jeito prestigiam os nossos eventos, que é uma alegria para a gente que trabalha produzindo conhecimento dentro da psicologia analítica, poder compartilhar, mas a gente precisa de quem quer ouvir e compartilhar com a gente também. Então, muito obrigada, que ótimo, sejam muito bem-vindos, né? Nessa noite calorenta, ainda não tão refrescante, mas muito intensa de momento que a gente está passando de mundo, de país. Que bom a gente poder olhar para um particular campo psicológico que a gente vive, para nos oferecer imagens renovadoras, interessantes, e a gente construindo novos tempos também, não é? Então, estamos aqui começando o Fórum de Monografias, que é um evento da SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, vocês sabem, não é? Ele existe já há algum tempo e a ideia do fórum é oferecer um espaço mesmo para a apresentação das monografias do final de curso de formação, dos trainees, que, a partir, então, dessa última tarefa, entram para o campo para aprovação como analistas, membros da sociedade, né? E é um trabalho, em geral, de muita intensidade, porque é um trabalho final de curso, quando, ao final de ter lido tanta coisa, escutado tanta coisa, refletido tanta coisa, se pede uma coisa bastante particular de assunto, de tema, de imagem, para se apresentar com o arcabouço teórico da psicologia analítica. E o legal de mostrar ao público essa produção é para poder ver, primeiro, as qualidades do nosso trabalho, claro, do curso de formação da sociedade, mas a qualidade ou a possibilidade que a psicologia analítica de Jung oferece para pensar vários temas dentro da clínica e da cultura, né? E acompanha, é útil, é criativo, é instigante, sempre para o pensamento psicológico que a gente tem, né? A nossa cultura psicológica, que trabalha com a psique do indivíduo, seja em consultório, seja em outros campos, né? Com essa alma no mundo aí. O fórum acontece, em geral, segundas-feiras do mês, e ele só acontece, claro, quando a gente tem um produto pronto, disponível para apresentar, e ele inicialmente foi pensado exatamente no formato dos trainees apresentando, então, sua monografia, final de curso, mas a gente inaugurou também um outro formato, que a gente chama de fórum especial, que são os nossos membros analistas sêniores, apresentando a amplificação ou a sofisticação do seu assunto de origem na monografia ao longo de um tempo, né? Porque o tema da monografia vai nos levando e vai ampliando os nossos campos. Em geral, muitas monografias se transformam, então, em livros, ou em grandes palestras, ou em grandes debates, né? E vira um grande tema, especialmente se o autor vai lidando com esse assunto, e geralmente acontece até dentro da sua área profissional, né? E aí, esse fórum especial, então, o membro analista traz o trânsito da sua monografia de origem a partir de um tempo, e Deus oferece de novo um outro produto, um repensar, um refletir, um atualizar o tema. Então, também muito interessante, né? Hoje, como temos anotado aí, teremos, então, a doutora Tassiana Capitânio. Ela vai nos falar o papel do dinamismo patriarcal na maternidade contemporânea, e eu achei bárbaro, porque a gente acabou de ter o Enem, não é? E o tema da redação do Enem, né, que é um tema comprido, até anotei aqui, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha isso, né? Então, super dentro das questões ou das reflexões que a Tassiana se viu instigada a fazer e fez na sua monografia, né? Eu li a monografia e ela fez de um jeito maravilhoso, porque de um ponto de vista médico e psicológico, com levantamento biográfico de uma leitura histórica do tema,
Eu mesma não sabia que a amamentação tem tanta história, né? Que o assunto do aleitamento materno tem tanta história ao longo de tanto tempo e as várias leituras e fixações de leituras ao longo do tempo. A Tassiana faz isso muitíssimo bem. E, Tassiana, você localiza no Jung lugares onde o tema, né, do leite ou do aleitamento está ou não presente como assunto, e depois localiza também assuntos do feminino e do masculino no Jung muito interessantes para a sua tese aqui, para a sua monografia. Eu gostaria que você ficasse à vontade, a ideia é que a Tassiana tem um tempo de apresentação, e depois da apresentação da Tassiana, a gente então abre para conversas e perguntas e debates e reflexões que vocês quiserem fazer, não é? E eu vou pedir só um favor, né? Na organização do nosso trabalho aqui, existe um chat de conversa, claro, mas eu combinei com o Felipe, que é o nosso secretário da SBPA, que ele vai só segurar os chats e me encaminhar, mas eu gostaria que a gente não interrompesse a apresentação da Tassiana com perguntas, a não ser que caibam muito imediatamente, a Tassiana gostaria muito de responder, eu posso até interromper e sugerir, mas se não, vamos deixar para depois, no final, para não interromper a conversa, a apresentação que ela preparou aí para a gente. E uma vez lá, eu vou organizar com vocês um modo também de se inscrever para falar, que fica mais interativo. Mas aí, quando chegar lá, a gente conversa, tá bom? Para já dar o tempo para a Tassiana ir começando aqui. Tassiana, super bem-vinda. Como eu estava dizendo, o seu tema está super na moda, vamos pensar, né? Se você tivesse já feito o seu fórum, algum adolescente tivesse ouvido, fosse fazer a redação do Enem, tiraria de letra, tenho impressão. Eu ia Daria ajudar alguém a super passar, né? estimulada na conversa. Então, é isso, querida. Bem-vinda. Vamos lá. Qualquer coisa, me peça, eu vou estar aqui ao lado para tentar organizar alguma coisa se precisar, tá bom? Senão, a palavra é sua já, tá? Obrigada, Bel. Pessoal, eu não sei quem está aqui, mas desde já, só por estar, eu já estou muito feliz. Obrigada pela atenção de vocês. É muito significativo para mim fazer essa apresentação hoje, porque a monografia é esse trabalho de conclusão da formação, que em teoria era para durar 5 anos, mas minha turma foi a turma que pegou a pandemia e o negócio se estendeu. Então, isso aqui isso que eu estou apresentando é o resultado de uma formação longa, de formar alma, e que eu parto de uma experiência individual para levar para o coletivo, e como a minha formação é de uma formação médica, eu tento também levar, assim, fazer essa ponte com a medicina. Bel, obrigada pela oportunidade, SBPA também, obrigada pela oportunidade. Gente, eu vou passando os slides. Desculpa para quem leu aqui, né, o papel do dinamismo patriarcal na maternidade contemporânea, e de repente eu mostro aqui esse outro título, esse é o título oficial da minha monografia, e eu escolhi falar sobre a ditadura da amamentação. Vai parecer um pouco pesado para alguns, eu já peço licença para isso, mas espero que com o tempo eu me faça entender por que da escolha desses termos. E a ideia é falar da influência do patriarcado na cultura da amamentação. E sim, a gente tem uma cultura sobre a amamentação. Como a Bel já disse, eu sou Tassiana Capitânio, sou médica psiquiatra, agora analista junguiana pela SBPA. Quero fazer uns agradecimentos antes à Tereza, que me acolheu, a banca examinadora, que foi o Cotrim, a Cláudia Gadotti, e a Bel, pelo convite para apresentar minha monografia. Agora eu vou explicar para vocês, assim, por que eu escolhi fazer sobre o tema da amamentação. Por que esse recorte dentro da maternidade contemporânea?
Pode ser que ali no folder eu tenha usado uma técnica de phishing, mas que isso aqui está dentro da maternidade, se relaciona muito com a nossa cultura. Então, para quem. Acho que algum dia alguém vai ouvir falar disso. Espero que vocês consigam ver. Senta que lá vem a história. A ideia é essa mesmo. Senta que lá vem a história. Eu já dei um spoiler ali no começo, dizendo que eu usei a monografia partindo do individual para o coletivo. E esse individual é um individual bem particular, sou eu. E a história foi o seguinte: eu acho que aqui deve ter muita gente que não me conhece pessoalmente, não sabe da minha história, mas eu fui a primeira a primeira pessoa a entrar grávida para fazer formação no SBPA. Assim, normalmente as pessoas engravidam ao longo da formação. Eu já entrei grávida, porque eu acabei engravidando ao longo do processo seletivo. E não é que eu só entrei grávida, eu entrei grávida de gêmeos. E eu achava que ia passar despercebido por ali, mas sendo grávida de gêmeos, eu parecia grávida de Taubaté, então eu chamava atenção em qualquer lugar que eu ia. Pois bem, ingressei na formação, entrei, as crianças nasceram no meu primeiro ano de formação, amamentei, e eis que, quando eles já estavam com uns 7 para 8 meses de vida, eu estava num processo de retomar todo o trabalho, assim, a trabalhar fora de casa, fora essa questão aí de ser mãe, e o que já era um tanto quanto dolorido para mim. Aí, para isso, entrou a fórmula e calhou, assim, de um deles precisar de uma fórmula específica, que era uma fórmula espessada, porque tinha refluxo, suas particularidades. Eis que eu fui numa farmácia e fui comprar a bendita fórmula. Cheguei lá, pedi o balconista da farmácia, que era um senhor, um homem, mais ou menos uns 40 anos, alto, branco, magro, vestido com um jaleco branco. No que eu fui pegar a fórmula, ele puxou de volta. E aí ele puxou, eu fui pegar, eu falei, não, eu vou levar, eu vou comprar isso aí. E ele puxou e falou, você sabia que com isso você prejudica o seu filho? Nessa hora, eu acho que assim, ele não devia ter falado isso. Pois bem, eu não vou contar o que eu disse, mas eu fiquei muito mexida com o que ele falou, tirei a fórmula da mão dele e saí batendo o pé, levei. E essa vivência me marcou, e me marcou assim, visceral. E eu fui levando, eu lembro que meu marido estava no carro, eu cheguei no carro brava, assim, raios e trovões, cheguei brigando com todo mundo, assim, não brigando com todo mundo, esbravejando, e isso ficou na cabeça. Quando foi o momento de decidir o tema da minha monografia, eu resolvi falar disso, resolvi falar dessa vivência, porque para mim o que ele fez mobilizou não só uma dor em mim, mas eu fiquei pensando nas outras mulheres, nas outras que poderiam estar numa situação assim, nessa de ser aí uma lactante, e que poderiam não ter um background como eu tenho, ou como eu tinha, no sentido de que eu gozava de um certo privilégio que muitas outras mulheres não têm. Antes de eu entrar na formação, eu fiz a residência e logo que eu terminei a residência, eu fiquei como voluntária no ambulatório lá do IPQ de gestantes e puérperas com transtorno mental. E atendia, assim, casos gravíssimos. E tinha muitos casos que envolviam essa questão da amamentação. E, por vezes, essas mulheres chegavam lá muito fragilizadas, assim, ou elas já tinham doença mental, algum transtorno mental prévia à gestação, aí engravidou nessa circunstância, ou teve diagnóstico na gestação, ou às vezes surgiu ali no puerpério mesmo, e que a questão da amamentação costumava ser um ponto nevrálgico para a maior parte dessas mulheres.
E eu ficava pensando assim, eu já estava numa situação que eu estava lá, assim, estruturada, tinha um nível social que me dava uma segurança, uma estabilidade, tinha conhecimento, já fazia terapia, já era terapeuta, eu estava na formação, já tinha passado pelo ambulatório, e eu fiquei pensando, e quem goza disso? No sentido de, e essas mulheres? E quantas outras podem passar por isso? Que efeito que isso tem? Que efeito que tem, vai ter na mãe? Que efeito que pode ter na criança ou nas crianças, na família, se houver essa família aí expandida? E foi isso, assim, pensar sobre esse efeito e o que fez esse homem a falar assim comigo, assim, que deu essa liberdade para ele, dele se sentir à vontade de falar assim com uma desconhecida, foi o estopim para minha monografia. E aí, para poder falar de monografia, eu preciso falar um pouco de lactação. Eu acho que antes, para a gente estar assim, todo mundo na mesma página, eu vou trazer alguns conceitos aqui e eu vou alinhar como eu usei estes conceitos para que vocês possam entender quando eu falo e até mesmo aí no dia a dia. Então, lactação é o ato de dar leite. E não importa exatamente de qual é o dispositivo que vai ser utilizado, se é a mama de uma mulher, se é uma mamadeira, um copinho, e nem importa também exatamente qual tipo de leite. Mas a lactação normalmente é usada num contexto de que vai dar leite para uma criança. Assim, e costuma ser um bebê, uma criança muito pequena, não é uma criança grande. Agora, quando a gente vai falar de amamentar, aí já dá uma restringida um pouco, que seria esse ato de amamentar usando, cujo o leite é o leite humano e o dispositivo é a mama. E lactente é quem mama. Leite, quando eu trouxer aqui, leite pode ser vários tipos, leite de diferentes animais, mas muitas vezes eu vou especificar que é quando é leite humano, quando é leite de outros animais. E eu falo outros animais porque somos animais, né? Estou falando aí dos outros mamíferos. As fórmulas, que podem ser fórmulas lácteas ou fórmulas sem ter sem ter uma base de leite. Os dispositivos, então aqui as mamadeiras, os copos, as colheres, as formas de dar ou de oferecer, assim, de como vai ser a entrega do leite. Também pode ter os dispositivos como as bombas extratoras de leite, que são aquelas máquinas de ordenha, que podem ser manual, automática, e amas de leite. Amas de leite eram mulheres e que ofereciam esse serviço de amamentar um filho que não era dela. As amas de leite sempre foram usadas, assim, o serviço dessas mulheres foram usados, assim, por muito tempo, até cair em desuso recentemente, eu falo recentemente, a 1800 e alguma coisa, e até chegou a ser uma profissão regulamentada. Então, a ama de leite é essa, assim, a criança não é dela, mas ela amamenta. E eu vou falar um pouco mais lá para frente. Pois bem, vou aqui falar sobre lactação, dessa olhar que estou trazendo um olhar crítico, mas eu quero, assim, fazer essa declaração de conflito de interesse de que eu não sou contra a amamentação. Pelo contrário, eu sou a favor e pactuo do ideia ou consenso de que o leite humano é o melhor alimento para o bebê recém-nascido e para a criança nos seus primeiros meses e até os 2 primeiros anos de vida. O meu ponto é encarar que isso não precisa ser uma regra ou uma lei, que não precisa ser cumprido dessa forma tão exigente ou tão rígida. E trago aqui algumas imagens, essa aqui, né? Que normalmente quando a gente vai falar de amamentação, por mais que a dona da mama seja a mãe, a mulher, ou até mesmo a ama de leite, normalmente o enfoque está aqui.
tá no bebê. Eu peguei essa foto, gente, isso aqui é Google Imagens, tá bom? Imagens livres, que eu achei bem emblemático do que representa. Isso aqui é uma imagem do Brasil, de uma representação de uma ama de leite. Isso aqui é do começo do século passado, dessa criança amamentando numa situação, eu acho que era num período pós-guerra. E aqui das fórmulas infantis. Então, trazendo de que as crianças sempre foram amamentadas ao longo da história. Nasceu, vai precisar receber alimento. E que a gente tem sempre teve e tem diferentes formas de entregar isso. A amamentação sempre esteve ligada ao feminino. E eu falo sempre, porque só agora, bem mais recente na história, que a gente está tentando, descolar um pouquinho essa imagem. E interessante que nesse culto ao sagrado feminino já se colocava alguns atributos em relação a... já se faziam pequenas referências à questão da amamentação. Então, aqui, lá em 3000 antes de Cristo, se vocês olharem essa linha do tempo, é uma linha do tempo grosseira, tá bom de avisar. Eu fiz aqui por um aproximado, que a ideia não é falar tanto assim, focar no culto ao sagrado feminino, mas é trazer esses pontos chaves que acabaram influenciando a cultura da amamentação que a gente tem hoje, ou como a gente lida com essa questão do feminino e amamentação. Então, algumas, assim, das primeiras referências que a gente vai ter datam de 3000 antes de Cristo. Inanna, que é essa deusa da Suméria, que fica ali, fica na região assim, do Oriente, perto do Egito, entre os rios Tigre e Eufrates, quando eles se cruzam até levar em desembocadura deles. A Inanna, ela era essa deusa relacionada ao amor sexual, à guerra, beleza e também fertilidade. E muitas vezes ela era reportada aí com as suas armas, ela era alada e ela estava ligada ao sagrado casamento. Ainda não tinha os caracteres que vão fazer uma referência à mama ou à questão do leite. Mais para frente, a Inanna passou a ser chamada, teve uma certa incorporação aqui, passou a ser chamada de Ishtar. Vocês me perdoem se eu estiver falando errado, mas é assim que eu li. Ela era cultuada na região que hoje é da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e eram pelos acadianos, babilônios, assírios, era tida como uma deusa do céu, a filha do sol e da lua, estava associada a Vênus, que é a estrela do entardecer, e ela nunca foi mãe, o que é bem interessante, mas ela já vinha, ela guardava essas características de vir também com a asa, ter assim, umas características animais, então olhem os pés, que são esses pés de ave, ela tinha aí armas, mas ela já tinha mamas mais volumosas, chamando atenção aí para esse atributo feminino. Aí vem Ísis, já em 1800 até 600 antes de Cristo, lá no Egito, Ísis, que era a irmã e também esposa de Osíris, já era retratada, assim, é uma das primeiras retratações de uma deusa amamentando. E aí ela já era retratada amamentando Horus. E mais para frente, pouco antes aqui, 600 antes de Cristo, continuava tendo a Ísis, porque depois que veio o período helenístico, né, que é quando os romanos acabam fazendo ali a ocupação do Egito, da Mesopotâmia, eles incorporam dentro daquele sincretismo, e as deusas, a Ísis continuou sendo cultuada, e foram transformando um pouquinho essa questão do sagrado feminino. E, especificamente para os gregos romanos,
surgiu, tinha a Rumina e a Hera, que eu vou contar um pouquinho da historinha delas. A Hera reza a mitologia grega de que ela deu origem à Via Láctea. Ela não, o leite dela. E o nome é Via Láctea porque a galáxia, as estrelas, a junção das estrelas faz aquela luz branca no céu e que parece um caminho ou uma estrada, uma via esbranquiçada. Então, por isso, Via Láctea. E dentro da mitologia é o seguinte: a Hera estava lá dormindo e Zeus, como todo mundo sabe, né? Zeus lá saía, dava umas voltinhas e de vez em quando ele voltava com umas voltinhas, ele voltava com algum filho extraconjugal. E um desses filhos era Hércules. Daí, como a Hera, furiosa, muito enciumada, tinha punido a mãe do Hércules, o menino estava sem quem cuidasse dele, quem o amamentasse. Zeus, furtivamente, foi lá, enquanto ela dormia, colocou o menino para mamar na mama dela. Enquanto ele mamava, quando ele mamava, em algum momento ele mordeu a mama, ou seja, ele teve uma pega errada. No que ele morde, ela desperta muito, assim, desperta no susto, brava, e dá, assim, esse sobressalto. No que tem esse despertar, tem um esguicho, um esguicho de leite, e esse esguicho de leite foi o que deu origem à Via Láctea dentro da mitologia. A outra... Opa, aqui minha... falando do próprio Zeus, voltando um pouquinho, tem uma outra figura importante, que é a Almateia. E a Almateia é essa aqui, ó. Essa cabra que amamentou Zeus. Zeus tinha sido escondido, né, para ele não ser devorado pelo pai. Ele foi escondido pela mãe e ele foi alimentado com leite de cabra e mel dentro da mitologia. Então, assim, não era exatamente uma falha de amamentação, mas que já se colocava esse uso da mamadeira ou de alternativas à amamentação pela mãe para continuar nutrindo a criança. Se a gente for pensar, o que a natureza quer é que sobrevivamos, de que vingue e que seleção natural, que vai sobreviver, vai o mais forte, o mais bem adaptado e que a gente consiga viver. E não interessa exatamente como. A parte, às vezes, e eu falo esse como vai tentar vingar. Tudo bem que a gente sabe que o leite da cabra não é o mais indicado para um bebê, mas por vezes, se for aquele que está disponível, vai ser o melhor. E é isso que às vezes acaba acontecendo aí na realidade, mundão afora. Porque a gente sabe que falhas de amamentação sempre existiram. Sim, sempre aconteceu, e seja porque assim, aconteceu alguma coisa com a mãe, e vamos pensar que o advento de ter parto assistido, intra-hospitalar, isso é algo muito recente. Era muito comum das mulheres morrerem durante o parto. E aí, quem cuidava dessa criança? Assim, como é que ela era nutrida? Normalmente sobrava para um terceiro fazer isso. E antes de ter tecnologia, ter fórmulas, ou até mesmo análise do leite, do leite humano, e assim, ver que ele diferia do leite de outros animais, e que dos outros animais também diferiam entre si, antes disso era feito assim, por misturas com leite, mistura com mel, mistura com açúcar, com água, sais, chás e assim vai. E falando nisso, dessa questão assim, dessa falha de amamentação, para os romanos existia a rumina, que acabava sendo a protetora, era tida como a protetora das lactantes. E eu coloquei todas essas referências, até parece que a gente tem bastante coisa sobre amamentação, só que curiosamente a gente não tem. Não tem tanto assim. E se for buscar, vocês viram que eu coloquei lá atrás referências assim sobre sobre o sagrado feminino, lactando. A gente até encontra na história, mas são poucas comparando com outros motes que podemos ter, como
o motivo da mãe, o motivo do pai, o motivo da guerra, do amor, a gente vai encontrar a iconografia para esses outros temas é muito mais vasta do que a gente tem neste quesito da questão da amamentação, mesmo sendo um tema, assim, super importante para a nossa sobrevivência. Nossa, eu falo enquanto espécie. Eu fui passando aqui, vejam, eu falei da rumina, só voltar um pouco. A rumina porque esse rumilha ou rumina é do latim, porque ruma significa peito, mama, e essa era a divindade, a rumilha, a rumina, não sei exatamente como se fala, era uma divindade cultuada relacionada, assim, à proteção de quem amamenta. E aí, vejam que eu dei um salto. Eu saí lá dos gregos, eu já falei do Egito, grego, romano, e vim parar aqui na Madonna Lactans, ou a Virgo Lactans, que é a temática que fala da Virgem Maria, dentro do cristianismo, amamentando o menino Jesus. Esse tema foi relativamente comum no começo do cristianismo, mas é mais ou menos ali para 1400, 1500, foi apagado, veio a reforma dentro do cristianismo e foi se ocultando essa temática por conta de uma questão que eles associavam à lascívia, a um erotismo relacionado ao amamentar. E, se formos pensar, até pouco, ou poderíamos pensar que até hoje, de vez em quando isso acontece, de mulheres não se sentirem confortáveis de poderem amamentar em público, por esses olhares indiscretos que são direcionados à mulher. E eu trago aqui algumas referências de diferentes datas ao longo de do começo de 1000 e pouco depois de Cristo até 1800, dessa temática da Virgo Lactans. E queria chamar para essa aqui, que chama Lactatio de São Bernardo, ou São Bernardo de Chevalier, acho que é alguma coisa assim do francês, mas vou contar sobre o que aconteceu com esse homem. Reparem que, apesar de achar um pouquinho ruim, essa aqui é a Virgem Maria, ou a Maria, dentro do cristianismo. No colo, ela tem uma criança que representa o menino Jesus, e aqui ela aperta a mama, que sai um jato de leite e vai para a boca dele. Em outras referências, iria para os olhos dele. São Bernardo foi um clérigo francês dos anos 1000, mais ou menos, e ele participou das cruzadas. E dentro do que se acredita que teve que é retratado aqui, ele foi chamado para poder organizar a segunda cruzada, e nesse chamado ele não sabia exatamente o que fazer, e ele pediu uma iluminação divina. E dentro dessa iluminação ele fala com Maria e fala: mostre-me que somos seus filhos, ou mostre-me que sou seu filho. E nisso, a estátua ganha vida e o amamenta. Então, assim, já começa, assim, fica aqui essa ideia desse leite, colocando leite humano nesse status de sagrado, de importante, de quase elixir, de elemento iluminador ou que nutre a alma. Aí, fazendo um salto muito maior na história, eu vou falar um pouco de Brasil. Acreditem ou não, para mim foi um pouco difícil de crer. Tem alguns artigos, inclusive, mas eu achei essas referências de um periódico que existiu no Brasil lá em 1800, final de 1800 para começo de 1900, cujo autor principal e editor era
o Dr. Carlos Costa, um médico sanitarista. E o Dr. Carlos Costa, ele não era exatamente um pediatra, mas trabalhava muito com pediatria e resolveu começar a escrever artigos ou reportagem não, escrever orientações para as mães de família, e o nome do seu periódico do jornal era Mãe de Família, orientando como as mulheres adequadas àquela época deveriam cuidar de seus filhos. E para ele dizia o seguinte, que as mulheres que se recusavam a amamentar os seus filhos o fariam devido à negligência, ao egoísmo, à indolência e à servil submissão às etiquetas sociais, vaidade e luxo. Mas ele não para aqui, não. E aí ele continua com o seguinte, que quando essas mulheres que se negavam a amamentar, e para ele era negavam, não existia o não conseguiam ou não podiam, se negavam a amamentar e entregavam as crianças com toda a liberdade às amas, e eu ressalto aqui que eu coloquei em negrito, porque essas são palavras dele, negras africanas, estúpidas, cheias de vícios, sem carinhos, etc. O que faz que as crianças facilmente adquiram esses vícios, tornando-se impertinente e assim vai. Então, tinha também uma ideia de que o leite, esse ato do amamentar, transmitia as características do sujeito, as características de personalidade. E, para ele, tinha esse... E eu acredito que aqui ele representava a sua época, assim, esse pensamento que preponderava dessa questão quase que subhumana dos afrodescendentes. E assim, faço o julgamento que vocês quiserem. Vou trazer mais outros dados aqui. E, em paralelo aqui, vejam só, isso aqui em 1800 e pouco, estava rolando também, no mundo, outras questões relacionadas à amamentação. Assim, parece que ficava ali, a gente pode pensar dentro da perspectiva da psicologia analítica, algo do inconsciente coletivo que estava começando a trazer, assim, mais luz para essa questão da amamentação ou para essa questão da nutrição infantil. Lá em 1760, o Jean-Charles Desargues, ele faz a primeira comparação que se tem registro por artigos, e ele até, assim, super... Ele de certa forma, venerado, eu estou colocando entre aspas, mas ele tem um lugar de destaque dentro da medicina francesa, e ele fez, entre outras coisas, mas essa primeira comparação do leite humano com o leite de outros animais, e percebe que começa a ter uma composição diferente. E aí em 1800, a gente já consegue ter uma técnica melhor para conservação de alimentos que começam a produzir o primeiro leite em pó. Ou outros alimentos em pó, que isso facilitava, dado que não se tinham geladeiras e nem embalagem a vácuo, nada disso, e isso ajudava a técnica de conservação, fazia com que os alimentos conseguissem durar mais. E isso é muito importante quando a gente vai pensar na questão assim, de doenças da primeira infância. Então, ter uma melhor conservação de alimentos contribuía para ter menos vômito, diarreia, intoxicação alimentar, inclusive levando à morte precoce. Então, seria melhor para diminuir a mortalidade infantil, que era altíssima. Lá em 1865, o Justus von Liebig, ele era um químico e ele desenvolve a primeira fórmula infantil e que era tida como alimento perfeito. Essa fórmula tinha farinha de trigo, malte, então açúcar e bicarbonato. E vejam só, essa era tida como alimento perfeito. Então, era bacana dar para a criança isso aqui. Se a gente fosse pensar no que é a composição do leite humano, está bem diferente. Também corria nessa época a Nestlé. O Nestlé, ele era um farmacêutico que fazia lá seus experimentos
E ele, num dessas experimentações, ele fez uma fórmula láctea, e essa fórmula acabou sendo usada para alimentar uma criança da vizinhança dele. E deu certo, a criança vingou. E depois disso, ele passou a pesquisar mais, se debruçou mais sobre essa questão de produzir, de fazer alimentos para criança. E a história foi crescendo, e vejo que em pouco tempo, quase menos de 20 anos depois, já se tinham 27 patentes de alimento infantil. Mas a maior parte era a base usava leite, era leite em pó, açúcar e quase nada de proteína. Então, assim, ainda não se tinha um alimento dentro dos padrões de hoje adequados para a nutrição das crianças. Só que os tempos começam a mudar. Aí a gente começa a viver aqui esse período da Revolução Industrial, a massificação da industrialização, o êxodo urbano, o êxodo rural, e essa mudança no funcionamento, assim, no funcionamento da sociedade. E passou-se além das grandes guerras. Com as grandes guerras, muitos homens morreram. E as mulheres acabam indo para o mercado de trabalho. Mulher no mercado de trabalho, fica difícil conciliar a amamentação, cuidados da casa, que eram trabalhos tipicamente femininos, com a amamentação. Então, as fórmulas, essas alternativas para a nutrição infantil vão ficando, assim, cada vez mais populares e vão ganhando público, vai ganhando mercado. E é nessa época que a Nestlé se torna uma multinacional. Ela faz a fusão com uma outra empresa grande da época e se torna uma empresa muito potente, e era referência em fórmula infantil. Eu estou falando tanto da Nestlé, não é para fazer merchandising, mas é que tem um aspecto histórico relativo à Nestlé. Nesse período, a propaganda era muito, muito forte. Era venda direta, era venda assim, da empresa fazendo publicidade para o público leigo, para o público direto, também para os médicos, para os outros profissionais de saúde, e eu digo os médicos, que lá, nessa época, a maior parte dos profissionais formados em medicina eram homens, e é muito forte a investida, a ponto de gerar uma certa ideia de que as fórmulas eram superiores ao leite humano. E em 29, a Associação Médica Americana fez o primeiro comitê para testar a segurança das fórmulas infantis. E vejam só essa propaganda, olha essa imagem aqui, ó. Nenhum médico pode recomendar nenhum outro leite evaporado para alimentação infantil. Então, é assim, se seu filho, imagina quem nascia naquele momento, tinha grandes chances de receber. E era assim, de propósito. Vejam essas propagandas da Nestlé, como era direcionado. E isso, assim, era para o público local, público leigo. Leigo que eu digo, quem não tinha essa formação em saúde. Público geral. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existiam as enfermeiras da Nestlé. Elas não eram exatamente enfermeiras, eram vendedoras, ou vou colocar aqui as representantes da Nestlé. Elas vestiam roupas parecidas com roupas de enfermeiras, tinham a permissão para frequentar hospitais ou as maternidades, ou visitar as mulheres que tinham acabado de ter bebê. E lá elas davam esse primeiro cuidado, assim, a criança nascia e elas já iam lá, ajudavam a mãe, eram gentis e orientavam essas mães os primeiros cuidados das crianças e já orientavam a usar a fórmula. A fórmula, claro, que da Nestlé. E por que isso? Porque a Nestlé sabia que 80% das crianças que saíam usando fórmula do hospital continuavam usando fórmula, e não só isso, elas continuavam usando aquela marca de fórmula. E isso continua acontecendo. É muito difícil da pessoa, quando recebe uma fórmula, trocar. Acontece que
a situação assim foi passando e começou a ficar muito forte esse tipo de propaganda de investida. E a gente tem que pensar que assim a medicina ou a ciência tem sua parcela de culpa nisso. Por quê? Porque além de receber a propaganda, transmitia para os pacientes, transmitia para o público isso, a ponto de não incentivar a amamentação ou até desincentivar, a falar, deixa quieto, não precisa não. Então, vejam que isso eu já fui dando uma corrida na parte histórica para poder chegar aqui acelerando. Só que eu estou falando de 1974. Eu dei uma corrida e estou focando mais nesse final de 1800 para agora, porque é o momento que eu acredito que foi assim a reviravolta em relação à amamentação, assim, o plot twist para a amamentação. E isso influencia, ao meu ver, influencia em como a gente pensa hoje, em como a gente se relaciona com o tema e também como a gente divulga informação. E eu vou explicar. E, para mim, é como o sujeito lá que me abordou no balcão, a partir da, é por essa mentalidade que ele é influenciado. Mais para frente eu vou usar termos mais da psicologia analítica, mas acho que agora é legal colocar dessa forma mais genérica. Essa publicação aqui, isso aqui é uma cópia da publicação, está disponível na internet para quem quiser, chamada The Baby Killer. Foi primeiro publicada na Alemanha em 1974, e lá eles fazem um chamado para alertando para o uso indiscriminado das fórmulas e responsabiliza essas fórmulas infantis por um alto índice de mortalidade, especialmente na África. E eles fazem isso usando estudos científicos da época que viram que as crianças que eram amamentadas com fórmula lá na África, a maior parte acabava morrendo. E esse periódico, não, esse artigo ganhou o mundo, e ganhou o mundo rapidamente. Rapidamente ele foi traduzido, e olha que a gente estava num tempo pré-internet. Então, pré-Google, mas rapidamente ele foi traduzido para diferentes línguas e ganhou o mundo, e parece que já tinha um caldo cultural e começou a prestar atenção para esse uso indiscriminado da fórmula, que podia fazer mal para as crianças, uma baixa taxa de amamentação. Nessa época, o índice de amamentação, de você ter uma lactação exclusiva até os 6 meses, era menos de 20%. Claro que os dados são ruins, assim, né? A qualidade estatística é baixa, então a gente vai por aproximação. Em paralelo, surgiu lá nos Estados Unidos, e essa é uma foto original tirada do próprio site, essa organização sem fim, essa ONG, que é uma organização sem fins lucrativos, a La Leche League. E essa aqui são as fundadoras da Leche League. A ideia delas criarem isso surgiu num piquenique do Movimento pela Família Cristã lá nos Estados Unidos. Vejam só, né, que elas eram todas aqui brancas, e vocês não vão saber pela foto, mas eu sei do histórico que elas eram mulheres de classe média, média alta, assim, então eram mulheres que tinham um bom poder aquisitivo, de uma origem cristã, e a missão delas era fazer essa advocacia em favor da amamentação, ou seja, uma defesa da amamentação, mas pautado em princípios religiosos. E a ideia era devolver essa maternidade ou a maternagem às mães, bem como reconsiderar o papel dos pediatras ou dos especialistas em amamentação, outros profissionais de saúde, no sentido de que elas falavam, olha, a maternidade, como tem sido apregoada, que para elas era frígida, científica, e deixava as mulheres à mercê desse tecnicismo, e enquanto elas ignoravam o próprio corpo, bem como deixavam de cumprir o seu papel social religioso.
E dentro da ótica da religião, o amamentar é uma forma de se aproximar da divindade, é uma forma de se aproximar daquele divino, da figura de Maria, ou seja, de exercer uma função sagrada. Então, foi somando aqui o que estava rolando no mundo a respeito do baby killer, assim, né? Fomentado pelo baby killer. Lalete League ganhou força, foi juntando outros movimentos, até que veio o boicote. Lá em 1970, veio o boicote à Nestlé. E assim, não era só a fórmula, veio um boicote geral a todos os produtos Nestlé. E isso foi marcante no mundo e para a própria Nestlé, a ponto de esse boicote, esse emblemático boicote, estar no próprio site, assim, fazer parte da linha do tempo, do histórico da Nestlé lá no site oficial deles. E esse boicote era assim, era bem apelativo, era a Nestlé mata crianças, ela contribui para esse mundo mais faminto, e olha só esse termo aqui, ó, boicote Nestlé. Era um questionamento dessa promoção da venda de alimento infantil de uma forma antiética, promovendo esse genocídio pelo lucro. Era muito apelativo. E aí, nesse momento que surge um movimento a favor da amamentação, ou da lactação, não exatamente a amamentação, mas como acabou tendo uma colagem assim, quase uma fusão dos termos, considerando lactação como amamentação, apesar de ser diferente, mas a lactação ser algo mais genérico, grudou o que é lactação com amamentação e surgiu o lactivismo, que é o ativismo ou o movimento a favor de rever essas normas sociais, expectativas em torno da alimentação infantil, em torno da amamentação. E foco aqui que começou um movimento, ele começou a favor de amamentar, a favor da vida das crianças, de evitar esse suposto genocídio que acontecia na África ou em outros países de baixa renda ou países em desenvolvimento, e rever o uso da fórmula. Então, Bel, como você falou aí do Enem, eu já peguei aqui, eu trouxe o quanto atual está a questão do Enem. Mas vou começar aqui um movimento. Esse movimento, esse ativismo em favor da amamentação se relaciona também com o movimento feminista. E vou fazer uma breve revisão desse movimento feminista, relacionando ele um pouquinho com a questão da amamentação aqui. Então, a primeira onda, a gente divide em quatro partes, chamados de ondas. A primeira foi lá entre 1800 e 1900, quando a causa do movimento feminista, ela encontra uma ressonância nos grupos minoritários e reprimidos. E vai surfando na onda da causa abolicionista e buscava, muito parecido com o que a gente falava em relação à escravidão, o direito ao voto, o direito à educação, ao trabalho, herança, propriedade, opa, está escrito aqui errado. E a propriedade também ao direito ao divórcio. A segunda onda, veja que passaram-se, mais de 100 anos, veio pleitear o direito à independência financeira, mais uma vez falar de direito, né? Questão da independência financeira, paridade de salário, era mais a questão financeira e empoderamento em relação ao corpo. E encontra aqui um apoio nessa liga, apesar de ser um movimento feminista, por vezes, se opor à questão religiosa, mas está aqui acompanhando mesmo, está sincrônico a fundação da Let League e também o boicote da Nestlé. Segue-se então a terceira onda, que vai tratar dessa interseccionalidade, como etnia, classe e a própria sexualidade interferem nessa relação de gênero.
E agora, mais recente, de 2010 para cá, a quarta onda, que é esse uso da tecnologia e mídias sociais para falar do movimento feminista, das pautas feministas. E eu até citei aqui, peguei, isso aqui é um print da do Instagram do Ibifam Brasil, que é a rede de apoio internacional ao direito de amamentar. E eles citam o que caiu no Enem, a temática da mulher, né, desse trabalho feminino, e relacionando com a amamentação. Então, vejam que já vai ficar nesse lugar do invisível. Pois bem, agora os dados mais atuais. Isso aqui, acho que pela cor fica mais fácil de ver. Então, vejam onde a gente fica. O Brasil fica aqui nesse índice de que 40% a 59%, então mais ou menos metade das crianças que nascem são amamentados de forma exclusiva até os 5 meses de vida. E reparem que a gente tem distribuído de uma forma meio... não exatamente assim, não dá para mais correlacionar com direito, com poder aquisitivo, ou a questão de liberdade sexual, a liberdade de gênero, o como é a distribuição da amamentação, assim, a frequência da amamentação. Se vocês verem, a gente vai ter países pobres e países assim, tidos ricos ou desenvolvidos que têm taxas semelhantes de amamentação. E aí, eu trouxe aqui esse estudo que foi publicado no Lancet, que coloca as nossas taxas, assim, as nossas eu falo, né, porque coloca os países de baixa renda quanto à continuidade, quanto à amamentação, as taxas de amamentação e a continuidade delas. Então, assim, acompanha aqui a linha das Américas, tá, onde está o cursor, repare aqui, nasceu, 61% já é amamentado. Mas conforme vai passando o tempo, chega a diminuir a frequência de amamentar. Conforme vai passando o tempo, quando a gente vai ver a lactação exclusiva. No momento em que permite-se, já é aquele de que pode ter uma lactação mista, de colocar comida e ter leite, a taxa sobe um pouquinho. E, se a gente for lembrar, a recomendação é de que as crianças sejam amamentadas de forma exclusiva com leite humano, do momento que nasce, da golden hour, então essa hora de ouro, que é as primeiras horas do nascimento, já ser amamentado ali, e ficar em amamentação exclusiva, ou seja, mamar só leite do peito, ou leite humano, não necessariamente do peito, leite humano até os 5, 6 meses. A partir daí já pode-se começar a introdução alimentar. E aí, como eu falei do movimento lactivista, eu acabei entrando, em função, né, do meu tema, do que me tocou, em olhar para o lactivismo, para os efeitos colaterais do lactivismo. E esse livro aqui, da Courtney Young, que é uma jornalista americana, ela, assim como eu, ela passou por uma experiência de amamentação, a dela, assim, acho que a primeira amamentação foi mais difícil, a segunda foi mais tranquila, mas chamou a atenção como as pessoas lidam com a amamentação, inclusive as próprias mulheres. E ela faz uma leitura crítica acerca do lactivismo. E vejam só o subtítulo, o quanto ele é longo. Então é assim, lactivismo, como feministas, fundamentalistas, hippies e yuppies, médicos e políticos fizeram da amamentação um grande negócio e uma má política. Então, sobre o movimento feminista eu já tinha falado. Fundamentalistas, aqui ela vem trazer enquanto fundamentalistas religiosos. Os hippies, que era o pessoal, né, lá dos anos 60, 70, que colocava uma contracultura, contra essa cultura de consumo, um movimento que ganhou muita força nos Estados Unidos, e traziam a vida
cultura de consumo, contra as guerras, a favor do amor, de um amor livre, e em prol da paz. Então, esses hippies, yuppies é uma derivação de um acrônimo de Young, Urban and Professional, que representa um grupo mais atual, mais moderninho, de jovens, urbanos e profissionais. Assim, profissionais bem qualificados, que costumam ter uma boa formação educacional e acesso a bens de consumo de luxo, de grife, os médicos e políticos. Ou seja, assim, um grande balaio com gente de diferentes tribos, todo mundo unido, ou todo mundo olhando para uma mesma causa. É isso que chama atenção. Como que gente tão diferente, tribos tão distintas, podem se unir por essa causa? Assim. Então, eu tenho religioso, fundamentalista, conservador, junto com a feminista, junto com o hippie, junto com o yuppie, com o médico, com o político, e todo mundo olhando para isso. Assim, que conflitos de interesses são esses? E o meu ponto aqui são os mais diversos. E ao longo do tempo, a amamentação ou lactação, que era uma coisa cuja função era nutrir e gerar vínculo, foi perdendo seu valor e a situação foi se voltando para o leite. Se vocês rememorarem, eu falei muito sobre leite, sobre fórmula, característica da fórmula, se é bom, se é ruim. E quase eu não falei sobre vínculo, eu não falei sobre a mãe, eu não falei sobre a criança e o efeito disso no desenvolvimento. Pois bem, vejam só, essa propaganda, apesar da média estar um pouquinho borrada, surgiu a Gosto Dourado. Por quê? Porque o leite materno é tido como o ouro líquido. E o Agosto Dourado é um mês de conscientização a favor da amamentação, assim, do uso do leite materno, então desse leite humano como o melhor alimento para a criança nascitura. E no livro aqui da Courtney Jung, ela coloca o leite humano como o elixir humano. Assim, é como se o leite tivesse se tornado sabe, o néctar dos deuses, o que vai curar todos os males, como se não tivesse nenhum malefício. E agora, eu vou entrar na psicologia. Trouxe textão, porque não sei, assim, se tem gente de fora da psicologia analítica ou de outras linhas, ou até mesmo que não esteja ligada aqui à psicologia, à psiquiatria. Então, eu vou fazer o link com a psiquiatria. A psiquiatria não, desculpa, com a psicologia analítica, a psicologia do Jung. Então, assim, colocar, só para a gente alinhar conceito da mesma forma que eu fiz em relação à amamentação, vou fazer aqui da psicologia analítica de uma forma bem sucinta, tá? Talvez com isso vá perdendo um pouco dos valores dos conceitos, mas é só para minimamente a gente ficar na mesma página conforme eu for seguindo aqui. Então, quanto ao arquétipo, o Jung define arquétipo como uma imagem primordial, essa que fica gravada na psique humana e, com o decorrer dos tempos ou da nossa evolução, das nossas mudanças, ela se sustenta. É a mesma imagem, ela só vai tendo uma atualização, uma roupagem um pouquinho diferente de acordo com a época, mas o centro, aquela potencialidade, ela se sustenta ao longo do tempo. E o arquétipo, a manifestação do arquétipo é uma expressão simbólica, ela vem, ou seja, tem a imagem, mas ela vem através de símbolos, ou seja, guarda um significado diferente, é diferente de um sinal, guarda um significado, muitas vezes pode ser individual, porque eu vou fazer o viés que pode ser coletivo também, essa expressão simbólica do inconsciente. A sombra é um tipo, é uma imagem arquetípica, também essa sombra psíquica, ela é um arquétipo que abarcaria as nossas características que são inconscientes e que a gente ainda não integrou a personalidade. É só pensar assim, se eu pensar na sombra,
eu tenho a minha sombra, mas eu ainda não tô, eu não consigo trazê-la para dentro de mim. Ou nessa alegoria ela não está incorporada, não está junto do corpo, não está consciente. E na sombra tá lá tudo aquilo que a gente não dá conta, não consegue, ou que ainda não enxerga a nosso próprio respeito. A dinâmica arquetípica seria o funcionamento de determinado arquétipo, e quando essa dinâmica ela ganha uma roupagem mais individual, ela ganha as características da história de vida do sujeito, e com alguns percalços que essa pessoa coloca, como as lembranças, uma imagem, vem essa imagem arquetípica junto com uma carga energética, é isso que a gente vai chamar de complexo. Traga um pouco melhor lá para frente, aqui na frente. O complexo seria essa representação psíquica com uma carga emocional. E ela tem tanto a base pessoal, então a minha história de vida, pessoal única, quanto a base arquetípica, ou seja, isso que vem do coletivo que está no inconsciente, tanto individual quanto coletivo. O outro ponto que eu faço paralelo é do quanto o desenvolvimento da consciência. Eu pego esse autor aqui, é o Neumann, ele é um estudioso da obra do Jung, mas ele é mais novo que o Jung, então a gente chama de pós-jungianos, e ele ele teoriza como foi o desenvolvimento da consciência do indivíduo e faz um paralelo com o desenvolvimento da consciência da humanidade, assim, de todos nós enquanto coletivo. Existem outras teorias, mas eu acho que a dele se relaciona com o tema que eu estou trazendo, da forma como ele coloca essa relação. Primeiro ele dizia que era Ouroboros, então que é Ouroboros, que é essa serpente que engole o próprio rabo, a própria cauda, desculpa, disso de ficar esse infinito, disso que não tem, de que não termina. Então seria seria uma indiscriminação da consciência. Que é consciência e inconsciente, está tudo junto, marcado pela endogamia, e para ele está relacionado ao arquétipo a uma atualização do arquétipo da grande mãe. O segundo movimento, ele fala que é o surgimento ou ativação do arquétipo do herói, que vem a fazer uma separação simbólica dos pais primordiais, então o grande pai com a grande mãe, e a gente descobre o outro, e ele relaciona também com os arquétipos de ânima e ânimos. E se segue nesse caminho evolutivo, dentro da teoria do Neumann, a emancipação do ego, quando o ego, dentro, né, do self, o ego e a consciência conseguem ter uma certa autonomia em relação ao inconsciente. O ego consegue ter uma autonomia em relação a certa autonomia, em relação ao self, e a consciência consegue ter essa separação do inconsciente. E, juntando, que eu falei de arquétipo, de sombra, para mim, e aí coloco para mim, da mesma forma que a gente pode pensar de um self individual, eu acho que a gente pode pensar de um self coletivo, considerando que, uma vez que a gente pode falar de inconsciente coletivo dentro da teoria do Jung, me veio a ideia de que a gente possa ter a psique coletiva da mesma forma que se tem individual, e quando a gente e com isso dá para pensar também numa sombra coletiva ou em complexos coletivos, assim, ou seja, um complexo que seja de alguma cultura. E isso de junguianos mais recentes, eles usam essa teoria do inconsciente coletivo para falar do mesmo jeito que eu posso ter um complexo que é da minha história de vida, eu posso ter um complexo de um grupo. E isso traz uma certa identidade, assim, um senso de identidade para aquele grupo que compartilha daquele complexo. E aí, deixa de ser essa manifestação individual e passa a ser algo coletivo, esse campo energético inconsciente de base arquetípica, mas que é impessoal. Ou seja, está no grupo, não é de uma pessoa só, é de todo aquele grupo. Pois bem, e
Lembra lá no começo que eu falei sobre o papel da medicina, o papel da medicina tradicional, falando quanto na promoção do aleitamento com fórmula em detrimento da lactação? Eu acho que aqui eu também posso falar que na psicologia tradicional também tem seus percalços. A psicologia tradicional acabou colocando mãe e pai distintos e sobrepondo algumas características. Então, olhando nessa perspectiva, eu vou ter que mãe está para Eros, que é esse princípio de ligação e intimidade, o Eros, o Deus Eros. Enquanto pai está relacionado ao Logos, que é a questão do pensamento, do julgar, classificar, discriminar. Mãe está para feminino, quanto pai está para masculino. Mãe está para ânima, quanto pai está para ânimos. E aí, eu junto tudo isso e fico pensando, e aí? E a psicologia analítica? Normalmente, nosso foco estava aqui na criança. Nas primeiras imagens que eu trouxe, parece que assim, a foco é a criança e a mama, a criança e a mama. E a minha proposta é que a gente possa focar um pouco nas mães. Não em detrimento das crianças, mas em favor das crianças também olhar para essas mães. E meu ponto que, assim como eu estava ali num certo momento fragilizada, eu ainda tinha alguns fatores, vamos colocar na linguagem médica, eu tinha fatores de proteção que me ajudaram a atravessar aquela situação sem tantos danos. E quem não tem? E quem aí está nesse momento de maior fragilidade? Eu penso no puerpério enquanto um momento de fragilidade para o ego, não numa questão de ruptura, mas justamente dessa ser uma vivência, assim, o puerpério, que é esse momento de pós-parto, é muito cansativo, é transformador, são muitas vivências, muitas mudanças, reconfiguração do corpo, da família, e tudo acontecendo muito rápido, da questão financeira, e tudo isso acontecendo muito rápido, ao mesmo tempo, assim, só o fato de estar passando por tudo isso já confere uma certa vulnerabilidade. Ou já te dá, só de se abrir para isso, dá uma porosidade para o que vem de fora. E pensando aqui, porosidade, usando os termos aqui da fenomenologia, dessa abertura com o meio, dessa comunicação. Só de se abrir a mudança. Mas, por outro lado, pode também ter o patos, né? Ter o patológico, ter a doença. E a doença também pode aumentar essa porosidade. O que acontece? Eu vejo na questão do complexo cultural relacionado à amamentação. As mulheres, eu digo que poderiam ser os homens trans, que estão amamentando, e passa por esse momento de uma importante fragilidade, não só por uma questão estrutural do próprio ego, mas que é próprio do momento, essa abertura nessa vivência que normalmente é transformadora. E aí, queria mostrar para vocês assim, os percalços que possam acontecer quando a gente deposita dessa polarização, quando vai demais para um lado só. Já vou chegar. 500 ounces. Jody Neidert gives away her extra breast milk to mothers who can't produce any. But she recently found out a woman she donated to last October sold her milk for profit. Betrayal, Bem, como não saiu aqui a legenda, essa moça, ela descobriu, ela doou um grande estoque de leite dela, ela ordenhava e estocava o próprio leite e fez a doação. Daí, ela descobriu que o leite dela tinha sido vendido. You feel like you're helping other people, and I don't have to do this, right? So I feel like I wasted my time. The selling scam emerged on a Facebook page called Human Milk for Human Babies British Columbia, a group that connects women who need milk with those willing to donate.
But recently, a mother posted warning that a woman was taking donated milk and selling it for $1 an ounce. Neidert messaged the woman and asked if she did in fact sell the breast milk she gave to her. She admitted that, yes, she had taken my milk, and yes, she was the one selling it, and she said she was sorry and so on. Bem, aqui vai falar da importância do banco de leite, importância do leite humano, mas meu ponto é, a mulher estava ali doando e alguém começou a vender. E se vocês forem olhar, tem até estudos mostrando assim esses riscos da venda da comercialização, vem da doação de leite humano. E tem quem compre para outros fins que não sejam amamentar crianças. E assim vai, assim, tem um baita mercado. Hoje em dia já existe até queijo, manteiga, sorvete feito com leite humano. Então, a questão é que a gente colocou muito valor no leite e acabou esquecendo do restante. E tem essa frase que não é exatamente do Jung, mas se atribui a ele, assim, uma interpretação a partir da obra dele de que onde a luz, há sombra. E o que acontece, para o meu ver? A propaganda massiva, assim, fica martelando na cabeça das pessoas uma determinada ideia, a omissão dos órgãos políticos, dos órgãos de saúde. Por exemplo, a OMS, lá em 1970, por volta quando teve o boicote da Nestlé, eles demoraram 2 anos para se posicionar quanto à questão do uso das fórmulas. Ou mesmo Lalette League, quando começou a se falar sobre AIDS, lá na década de 80, 90, e se descobriu que o vírus do HIV, né, da imunodeficiência humana, poderia atravessar a barreira e passar pelo leite humano, e crianças que eram filhas de mães HIV positivo poderiam contrair o HIV através da amamentação, eles resolveram ficar no silêncio. Omitiram isso dos seus treinamentos, dos seus periódicos, e continuavam incentivando a amamentação de uma forma generalizada. Quando mostrei lá o Baby Killer, veio aqui a questão da qualidade estatística dos estudos. Muitos estudos que foram usados para embasar essa teoria de que a fórmula causa dano à criança não tinha uma relevância estatística, não tinha uma assim, não eram muito críveis. Por quê? Porque assim, eles olhavam assim, faziam quase que aquele estudo grosso de olhar, criança que é amamentada por fórmula, criança morreu. Não olhavam a qualidade da fórmula, a qualidade da água, se a qualidade de acondicionamento, tanto da fórmula como dessa mamadeira. E depois, quando fazendo um olhar mais crítico, viram-se que, muitas vezes, o responsável não era necessariamente a fórmula, mas sim a água contaminada ou a água dissolvida, ou a fórmula que era muito dissolvida por ser algo caro, se era guardado ou não, porque às vezes, assim, se a criança não tomava tudo, ficava aquela mamadeira ao tempo, no calor, exposto, estragava, e aí a criança consumia aquilo estragado, e isso levava à mortalidade infantil. E a manipulação que foi feita dos dados estatísticos, além da questão assim, de olhar para um viés social, ético e de gênero. Se a gente for olhar dentro de um só país, eu vou pegar os dados dos Estados Unidos, que é quem conseguiu fazer isso, pelo menos é o que está naquele livro do Lactivismo, as mulheres afrodescendentes e de baixa renda são as que têm menores taxas de amamentação. E tem que fazer uma meia-culpa das pessoas da ciência, da medicina, da psicologia, o quanto por muito tempo responsabilizaram só as mães ou focaram em quase fake news para divulgando ou em interesses escusos para fomentar essa cultura atual que para mim é esse complexo da amamentação, levando a um desequilíbrio. E um desequilíbrio por viés econômico, por essa massificação da ciência. E eu até cito uma autora junguiana,
que ela é uma argentina, fala pra caramba sobre sobre a questão da maternidade, a maternidade atual, essa maternidade contemporânea, e quando ela vai falar sobre a amamentação, ela pega e generaliza, dizendo que a amamentação é para todo mundo tem que fazer, é como sexo, que você só tem que sentir, vai e se joga. E dela, assim, respeito muito outras coisas, mas eu vejo que ela incorreu no mesmo erro que o balconista da farmácia, numa certa generalização. E aí, como fica o indivíduo? E um outro tema muito atual é a questão da sociedade do desempenho. Tem um livro que ficou famoso, também não colocando, que é esse aqui da Sociedade do Cansaço, fala quanto a gente fica com uma ideia de produtividade, de rendimento, de o quanto temos que fazer ser produtivos. E hoje, a amamentação também entrou nessa questão assim de produção, de status, de commodity. E aí fica, assim, a dúvida que fica, né? Como é que fica para a mãe? O que acontece, assim, que efeitos adversos a gente pode ter dessa adentrada que veio através do patriarcal, que veio aqui para proteger, para tentar ajudar as crianças que estavam sendo malnutridas, essa ciência, as leis, as ordens, para tentar salvar essas crianças da mortalidade, reduzindo a mortalidade infantil, mas que pecou pelo excesso ou teve um desbalanço dentro dessa consciência, pensando do ponto de vista cultural, preponderando assim essa força do patriarcal em relação ao matriarcal. Com isso, a gente pode levar essa ditadura do saber que se relacionando com esse pai abusador e tolhiu uma atualização saudável do que poderia vir o arquétipo da criança e também da grande mãe, tanto na criança quanto na mãe. E isso pode comprometer o vínculo e acaba desvirtuando o que era a proposta inicial da amamentação, que é nutrir e vincular. E aí, o que eu espero com isso? É gerar, assim, uma fagulha de sensibilização. Porque, assim, acho que da minha raiz médica, toda vez que a gente se presta a fazer algum estudo, tem que ver alguma utilidade pública para isso, uma utilidade, assim, que a gente possa aplicar no coletivo. E eu acho que o pouco, assim, trazendo, assim, tentar ter essa luz, essa fagulha aqui, é fazer com que a gente, quando vá olhar para alguém, uma mulher que está amamentando, cuidado com esses julgamentos redutivos ou generalizantes e tentar olhar um pouco mais para o indivíduo, para a particularidade, o que se relaciona aqui com aquele sujeito, com aquela, né, aquela mulher. E eu termino aqui. Eu vou falar o que eu disse para o balconista da farmácia, foi um ponha-se no seu lugar, no sentido de tenha decoro, quem é você para falar da minha amamentação, mas com, assim, um pouquinho menos de classe. E é isso. Eu agradeço. Desculpa se eu falei demais. Aqui estão os contatos e encerro o compartilhamento para poder abrir para todo mundo, quem queira falar. Puxa, Tassiana, você fez um histórico, fez um caminho muito interessante para poder apresentar a sua conclusão, né? A sua reflexão motivada tão interessantemente por uma vivência pessoal mesmo. Certamente que muitos de nós mulheres vivemos isso ainda hoje, né? Como uma coisa, como uma ditadura mesmo, né? Da vivência do feminino, tem que amamentar e tudo. Muito interessante você ter ido, aliás, você foi até a antiguidade clássica, trouxe as deusas antigas, né? Isso também foi muito interessante, trouxe toda a história do leite, da Nestlé. Você diz, não estou fazendo nenhuma propaganda, e acho que não estava mesmo, até que você pôde contar depois do boicote. Mas a gente tem tanta alienação a respeito dessas coisas que não se dá conta mesmo. Muito, muito legal. Aliás, você tem uma coisa que é muito científica, no sentido, na sua monografia, tem sempre muitos quadros estatísticos de pesquisa, que você faz muito baseada em pesquisa, muito seriamente baseada nas pesquisas.
nas leituras, na literatura, né? Muito legal. Mas eu queria abrir agora, então, para as conversas das pessoas. Nós temos meia hora para isso, se quisermos. Já estou vendo que tem uma opção de gente no chat aí te cumprimentando, não é? Teve algumas interrogações a respeito, nossa, como é que vai transformar o leite humano em manteiga, em sorvete? Enfim, uma coisa que a gente não imagina mesmo, né? Uma coisa uau! E tem alguém que eu perdi o nome, mas que está aí, que estava fazendo questões, dizendo que faria questões um pouco até diferentes da sua, que eu vou provocar que ele possa conversar. Não sei quem foi, depois o Felipe pode me mostrar, vamos olhar no chat, mas ainda, vamos olhar aqui no chat. Cadê? A Mariana, minha minha pergunta é pergunta quase oposta. Qual a sua percepção de mãe que segue amamentando até os 4, 5 anos da criança? É a Mariana Pântano. Olha, Mariana, eu gostaria que você mesmo fizesse a pergunta, a interpelação para a Tassiana. E quero pedir para os outros que façam a mesma coisa. Se inscrevam só no chat o nome, quem quiser fazer pergunta, e daí eu chamo conforme a inscrição e a pessoa fala. Até quem quiser cumprimentar, ao invés de deixar só escrito aqui, tá bom? Vamos combinar isso? Oi, Isabel, Então, boa noite. É a oi, Mariana. Tudo Mariana, tudo bem? bem? Oi, Tassiana. Obrigada. Foi muito Mariana, legal ouvir, né? assim, uma perspectiva muito interessante para mim. E, na verdade, eu vejo nos meus atendimentos, é uma particularidade, né? Pessoas que atendem, que amamentam até essa idade, e eu tenho uma sensação de uma vinculação com a criança demais. Não está conseguindo soltar a criança, mas ao mesmo tempo pode ser uma generalização minha. Eu queria saber se você chegou dentro dos seus estudos a olhar essa outra oposição, assim, dessas mães que têm muita dificuldade de deixar de amamentar, e se tem que deixar. Acho que é uma coisa que eu particularmente tenho dificuldade de compreender. Talvez porque não amamentei. Eu já ouvi muitas histórias, tanto de quem amamentou como quem não amamentou, de mães, justamente pela minha formação, de ter ficado um pouco lá no ambulatório de gestantes, mães que não amamentaram, amamentaram por pouco tempo, de uma frustração com a amamentação, outros de uma vivência, assim, de estar maravilhosas, de se sentirem superpoderosas. E não cheguei a me debruçar exatamente sobre esse tema de essa amamentação mais duradoura, só fiz umas conversas mais, vamos colocar, de bastidor, com uma amiga que vai falar de um tema semelhante, e a gente sim tendia a olhar para o vínculo. Mas, refletindo, eu penso o quanto elas também possam ser influenciadas por essa questão aí do desempenho desse vínculo, dessa produção, aquela que amamenta é a supermãe, ou ser validada por estar amamentando. E, por vezes, entre as próprias mulheres, tem esse movimento de comparar, de medir a sua potência, essa potência feminina, usando uma régua que é do mundo do pai. Uma régua olha, eu amamentei até X meses, eu amamentei até tantos anos, e quase fica ali uma comparando com a outra, por vezes, assim, tá na sombra. Para quê? Assim, para que fazer esse movimento? Então, a princípio, eu tenderia a olhar para o vínculo, mas também para outras motivações que ultrapassam o vínculo com a criança. Do tipo, e se você não amamentar, como é que vai ser? Ou o que você acha de quem não amamentou, quem não fez? Sim, que julgamentos, sentimentos essa pessoa tem em relação ao oposto. Para isso ser esse caminho que poderia ajudá-la a tomada de consciência e não precisar amamentar. Que, em teoria, se você quiser, você pode ser amamentada a vida toda, mas é que não cabe mais para uma criança. Dentro desses mercados aí, desses lugares de venda ou doação de leite humano, tem atleta usando leite humano como estratégia de melhorar desempenho, de melhorar performance. Só vocês derem um Google, gente, vocês vão ver isso. E aí, assim, vem leite batizado, vem leite que não é humano, vem leite com urina, uma pagelança. Mas o ponto é,
O leite, ele é um bom alimento. O leite humano, ele é um bom alimento para humanos. Mas quem precisa dele é criança muito pequena. E criança muito pequena que ainda não consegue se alimentar adequadamente. Conseguiu se alimentar, não precisa mais do leite enquanto alimento. Então, que outros fatores estão influenciando nisso? Esse é meu ponto. Eu acho que eu fico mais com questões do que exatamente com respostas. Desculpa. Imagina, a sensação é minha também, porque é aquilo que falou da luz e sombra, né? Acho que eu entro num lugar de julgamento dessa mãe que está amamentando até os 5 anos, eu particularmente. E aí também eu tento me abrir para tentar entender essa mãe. É, né? O que que a mantém? Ou o que que... Se ela parasse, ou quem parou, seria bom, né? E fulano ou fulana, ver experiências próximas de quem não amamentou, quem amamentou, como é que é para ela. O meu ponto é, tira do coletivo, vai para o individual. Assim como eu fui do individual para o coletivo, fica fazendo essa transição. Para a gente tomar esse cuidado com o que é o complexo individual, né? E o que é o coletivo, o complexo cultural. Bem como a interação com a nossa própria sombra. Obrigada. De nada. A Maria Cristina fez aqui um comentário, não sei se uma pergunta. Maria Cristina, você quer aproveitar e falar com a Tassiana, claramente? Oi, boa noite. Oi, Maria Eu Cristina, boa noite. eu quero falar sim. Primeiro, quero te parabenizar. Fiquei assim grudada, vendo tudo, ouvindo tudo, achei muito interessante. Eu gosto muito de ver a história, né, de como as coisas acontecem. E olhando para a história, você falando, eu me lembro da minha mãe falar quando eu tive minhas filhas, para quando eu amamentasse, direcionar o seio e lavar o rosto da criança. Então, quando eu vi ali você falar, né, da Virgem que lavou a boca, os olhos, alguma coisa assim, do santo, né? É o São Bernardo de Chevalier, se o meu francês não me falha. É. Eu achei assim muito interessante, porque aí eu compreendi essa fala da minha mãe, que se tornou assim uma coisa transgeracional. Minha mãe disse que a mãe dela fez isso e a pele é linda. Minha mãe fez isso em nós e a pele, por coincidência, é linda. Eu fiz a mesma coisa nas minhas filhas e então é uma coisa assim que ficou como um segredinho, um cuidado, alguma coisa assim. E quando você falou ali na história, eu falei, gente, olha da onde que vem isso, né? Que Essa bacana. relação. É, eu acho assim muito interessante, né? Eu gostava muito de amamentar, mas eu conseguia amamentar 4, 5 meses, e a questão da amamentação era o prazer daquele momento. É uma coisa indescritível, né? E depois disso, meu leite secou, né? E eu passei a amamentação de fórmula. E também era a coisa mais gostosa, porque eu lembrava da minha amamentação de fórmula, o cheirinho, o calor da mamadeira, né? Então eu revivi todos esses valores maternos que, independente de ser de fórmula ou a amamentação do leite materno, o importante é esse vínculo, né? É o quanto você consegue curtir ali a criança entendendo com os gestos, com a fala, né? O amor, o sentimento, o carinho, o pertencimento dessa criança, não é? Eu acho que nós temos que ter a liberdade, né, de escolher qual é o caminho. Mas o importante é conseguir essa experiência, né, de maternagem, e mais do que a obrigação de ser de uma forma ou de outra, né? Do vínculo ali com a criança, do afeto, da troca, de coisas assim que
a mãe vai ter como testemunha, que normalmente é mais a mãe que o pai, né? Do primeiro olhar de reconhecimento, do primeiro sorriso de graça, né? Ai, é tudo muito lindo, não é? Então, nós temos que ter essa liberdade de amamentar o nosso filho da maneira como, né, como você foi lá na farmácia comprar a fórmula. Você tem que ter essa liberdade. A mulher ela é tolhida de liberdade em muitas situações. Não é isso, Tassiana? Você não acha? A ideia é essa, poder flexibilizar, e que assim, que a gente consiga fazer, e aí vai de fórmula, vai misto, vai com leite, mas vai. Sim, Mas, vamos pega leve, porque já tem muitas outras pressões. aham, E é um momento delicado na vida das mulheres, das famílias, né, e dos homens trans. A minha ideia era isso, dessa fagulha de falar menos, calma, assim, vamos tentar fazer dar certo. Por vezes não vai ter do caminho tradicional, mas podem ter outras vias. E não necessariamente, uma mulher que está com HIV, uma mulher que tem hepatite C, não vai poder amamentar. Ok, então vamos criar outras alternativas que você consiga nutrir sua criança e ainda assim vincular. Ou mesmo para aquelas que estão numa situação de dificuldade, uma mulher de depressão pós-parto, negando a criança, que vai ter um terceiro que possa fazer isso e também vincular, sim, usando ou não o leite da mãe. Ou que seja mesmo leite, mesmo que não use o leite humano. sim. Parabéns, uma delícia teu tema, tua Obrigada, explicação excelente. Obrigada, Tassiana. obrigada. Cristina, que você falou aqui, eu acabei não falando o termo, mas assim, nem todo mundo experimenta essa vivência do luminoso através da amamentação, mas mesmo que não venha o luminoso pela amamentação, possibilitar o caminho, possibilitar esse caminho por outras vias. Exatamente. Sabe, quase alguma hora chega. Obrigada. Lívia também está se inscrevendo aqui. Lívia, você podia falar claramente aqui? Você escreveu uma coisa interessante para a Tassiana. Cadê? É, Cadê? oi, Oi, Tassiana, Lili. primeira coisa, bem, vou aparecer aqui. Primeira coisa, queria parabenizar, achei sensacional, achei o tema maravilhoso, também não desgrudei um segundo. E eu ia falar, porque a gente está falando, né, dessa coisa iluminada de amamentar, mas eu acabei descobrindo por experiência própria do DMARD, né, esse Dysphoric Milk Isso. Ejection Reflex. Então, foi muito pesquisando bastante, porque eu tinha uma deprê, assim, amamentando por alguns segundos, mas uma deprê forte. E aí, muitas mulheres desmamam por conta disso, dessa sensação que, às vezes, no caso delas, perduram por muitos minutos. E o quanto que assim, 9% é a prevalência, e ninguém fala disso, né? Assim, pouquíssimas pessoas que eu conversei já tinham ouvido falar desse fenômeno. Eu mesmo não conhecia. Vou dar uma olhada. Mas algumas mulheres relatam, né, que não tem uma vivência prazerosa, que Sim. tem um desconforto. Então, o quanto que eu senti pela sua apresentação que a gente está num pêndulo. Então, a gente teve aquela época que a fórmula é linda, maravilhosa, então não deu peito para o seu filho, e agora a gente está num pêndulo. Acho que falta o equilíbrio, que a gente precisa o equilíbrio, olhar para o individual mesmo para ter esse equilíbrio. Eu queria a sua opinião aí a respeito disso. E assim, o quanto que é uma coisa prevalente e a gente não fala muito disso, não conhece muito disso, né? Li, gente, estou chamando de Li porque a Lívia é minha amiga, a gente fez residência juntas. E também passamos no ambulatório de gestantes lá do IPQ com a Vera até juntas. Li, honestamente, o nome com esse dessa forma eu não conheço, mas sim, é sabido de mulheres, a criança tem uma boa pega, dá tudo certo, mas tem essa vivência muito desconfortável e leva a desmame precoce. E aí, por vezes, o que fica do tipo o Dr. Carlos Costa, é a mulher que está errada. Ninguém vai olhar para a natureza. Ela que está por motivos vis, onde já se viu que não deveria ficar nessa postura de Maria, de doação, subserviência, e assim, servir a Deus e a criança, né? Esse motivo nobre, sem olhar de que, por vezes, continuar, apesar
apesar da dor ou do desconforto, pode ser negativo para o desenvolvimento do vínculo e desenvolvimento tanto da criança como dessa mãe que nasce, mesmo que seja o enésimo filho, dessa mãe que a mãe é diferente para cada filho. Então, Sim, parabéns, Tassiana, foi muito, muito legal a sua apresentação, sensacional. ai, obrigada. E se foi para aqueles que não acharam tanto, gente, sinto muito. Depois me fala o que eu posso melhorar. Estou aberta. Cecília está querendo fazer uma perguntinha. Cecília, faça uma Não vi. perguntinha. Olá, não vou aparecer porque eu tô meio bagunçadinha. Boa noite. Oi. Tassiana, muito obrigada Oi. aí pela, né, um levantamento e tanto assim, né, que dá pra gente, nossa, a gente nem imagina quanta coisa está acontecendo com o nosso leite materno. Mas assim, a pergunta eu até fiz no chat aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. A ama de leite como representante de um seio imparcial atemporal. Uhum. Assim, o que me ficou assim um pouco na apresentação do que me mexeu mais foi essa coisa da importância da comunidade. Então, eu sou uma mãe que, por qualquer motivo, que não vem ao caso, né, não consigo, ou não quero, ou não posso, ou estou doente, ou enfim. Aí tem uma ama de leite que pode fazer isso. Também não estou entrando no mérito se ela é obrigada, se ela não é obrigada. Tem uma pessoa que pode fazer isso, como aquela lá que doou o leite. Uhum. Né? E aí eu fico pensando, né, até que ponto essa questão que é tão utilizada hoje em dia da importância desse vínculo, da importância desse maternar individual, mãe e filho, ela não tem né, não vou dizer, não sei se a palavra é apego, mas ela não traz essa carga, né? É para a mulher, inclusive, maléfica. Porque se a gente for pensar da gente como bicho, né, como você falou, somos outros animais, né? Uhum. Então, assim, quando um passarinho pequenininho tá lá no ninho e outro passarinho chega e dá uma coisinha no biquinho, né? Quando uma cabrinha pequenininha suga o leite de outra cabra. Então, assim, eu fico pensando nesse exagero dessa individualidade que a gente tem, sabe? Eu fico até meio emocionada de falar isso. Aí o meu filho, eu tenho que amamentar e fazer aquele vínculo, a despeito de tudo que a gente estuda e sabe da importância, né, das sinapses, da mielinização, né, tudo mais, das sinapses bem no iníciozinho da vida. Eu fico imaginando até que ponto isso não é uma história também que a gente criou para dizer assim, olha, o meu filho, e aí entra essas disputas todas, sabe? Porque se eu tivesse um filho e desse para a comunidade, ou vice-versa, alimenta o filho de outra pessoa da comunidade, eu acho que não teria tanto essas disputas e essa necessidade ou não desse vínculo de forma tão ostensiva e que sobrecarrega tanto a mulher. Eu fico pensando que isso pode ser também uma coisa do patriarcado, de certa forma, não dos homens, né? Mas do que a gente pensa enquanto massificação, enquanto, enfim, o que pode ou não ser feito com as crianças, né? Que as mulheres também têm, claro, né, uma participação. Não sei se deu para entender o que eu falei. Cecília, eu acho que sim. Tassi, você queria comentar com a Cecília um pouquinho? Interessante essa. Eu achei muito interessante a pergunta. É um aspecto que eu não tinha pensado. Eu acho que se a gente olhar dessas ama de leite como algo, como uma mama impessoal do coletivo, tá bem em consonância com a dinâmica matriarcal e que nas culturas por exemplo, dentre os povos originários de dinâmica matriarcal,
é, isso é chamado dessa transamamentação, de que a criança aqui ela é amamentada por uma mãe, por outra, e tanto faz a mãe. É como que assim, todo mundo é mãe ou pai, ou todo mundo é mãe daquela criança. Então, o coletivo cuidando. Eu acho que se a gente pensar do ponto de vista concreto, hoje em dia a gente sabe que não é legal uma questão aí, não quero ser higienista, como o Dr. Carlos Costa, mas pelo risco realmente transmissão de doenças. Mas se pensarmos do ponto de vista simbólico, sim, poderia ser um olhar do coletivo de todo mundo se responsabilizando pelo desenvolvimento da nova geração, dos que chegam. Eu acho que seria uma visão mais, ia falar mais humana, mas não é benevolente, ou eu acho que seria melhor para nossa sociedade se todo mundo se sentisse um pouquinho responsável pelo filho do outro. Uhum. Diminuindo a disputa, a rivalidade que a gente coloca desde cedo. Bem interessante isso, viu, Tassi? A Cecília levantou uma bola e você trouxe essa coisa da comunidade criar os seus próprios filhos, né? Que as tribos mais originárias fazem, né? É um filho comunitário, vamos pensar. É Uhum. claro que tem todas essas questões médicas que você logo pensou, né? Da transmissão, às vezes, de doenças e tudo, né? Mas o cuidado, né? Até nesse sentido de organizar uma outra mãe que possa amamentar e que tenha leite naquele momento, uma ama natural, né? Eu acho que era bem natural e mesmo que antigamente, eu acho que você trouxe aí na nossa história das amas negras, né? Amamentando os bebês brancos, tinha uma cultura talvez daquelas mulheres não conseguirem amamentar, seja por um padrão cultural, de um complexo cultural do momento, seja porque elas não conseguiriam pessoalmente, não estavam disponíveis. Que bom que podia ter ali ao lado uma ama, né? Uhum. Que pudesse amamentar, sem dúvida, né? Tem uma coisa que a gente está quase acabando, mas eu queria levantar umas coisas. A Tatiana deve ter colocado, a Tassiana vai colocar, ou já colocou a sua monografia no site da SBPA, isso, Tassiana? Eu acho que já está no site. Eu mandei semana passada para a Luciana, Tá. versão final. Então, olha, a monografia inteira da Tassiana está, então, já vai estar disponível no site da SBPA, que eu acho que vale a pena vocês verem. Tem muito mais coisas que foi possível apresentar em tão pouco tempo aqui. Por exemplo, ela faz o levantamento de alguns termos, como leite, maternidade e amamentação na obra do Jung, né? E Me pega falou. alguns trechos da fala do Jung sobre feminino e masculino, que eu gostei muito, acho que você foi muito primorosa nas escolhas que você escolheu do Jung para conversar o assunto, né? E quero aproveitar e vi que você também traz da sua bibliografia um texto do James Hillman, como eu trabalho com essa leitura mais arquetípica, né? Que é no Encarando os Deuses, que é Abandonando a Criança, né? O James Hillman lá coloca esse assunto da ama de leite, né? Ele coloca até a ideia de que a gente tem que estar em relação, amamentando o bebê, né? Como se a gente fosse uma ama de leite, que a ama de leite às vezes é melhor mãe, porque a mãe está tão comprometida naquele bebê que é dela, que ela fica muito misturada. E a ama de leite amamenta de um jeito muito saudável aquele bebê, porque não é dela, né? Ela amamenta um outro de um jeito inteiro, saudável, né? Também, enfim, mais ou menos por aí que eu sugiro. E tem um texto novo do James Hillman, Tassiana, que você certamente não teria condição de ter pesquisado, porque é bem recente, ainda está sendo traduzido de um jeito mais livre, em grupos de estudo, por exemplo, que eu estou frequentando. O Hillman tem a ideia da mãe má, né, na psicanálise, né? E o Hillman trabalha com a ideia da má-mãe, né? A tradução está ficando interessante, porque, em vez de falar de mãe má, fala de a má-mãe, que dá a ideia da mamãe também, né?
a mamãe, onde ele um pouco discute essa coisa do vínculo, né, mãe-bebê, dizendo que ali é um arquétipo já, que a amamentação sustenta, né? Que quando a relação da mãe e do bebê é um tandem, que ele fala, né? Um tandem como aquelas bicicletas que duas pessoas dirigem ao mesmo tempo, né? E que tem a ver com colaboração, as duas coisas vão ao mesmo lugar, uma interpenetração, uma relação, mais ou menos, não uma oposição de papéis, né? As duas pessoas estão juntas na mesma história, né? A mãe e o bebê. Então, tem esse que ele chama de um arquétipo, né? Um tandem na relação mãe-bebê já, né? Que ele também fala bastante disso, né? E que quando a amamentação começa, quer dizer, o leite, a amamentação já faz ali, já vira bicicleta, já vira o tandem, né? Então, é bastante interessante também, bem atual, né? Para quem está aqui ouvindo e gostaria de ampliar esse assunto, né? E eu acho bem interessante. Agora, sem dúvida, aquilo que eu falei no começo, né? O Enem já trouxe uma questão que mostra a atualidade da gente fazer esse tipo de reflexão, né? Que é um pouco a importância de papéis como a amamentação, né? Que tem uma invisibilidade ou um desconhecimento do tema, que é aquilo que você traz para a gente. Você faz uma pesquisa sobre esse tema, né? Esclarece coisas que a gente nem sabia, né? Historicamente até. Então, isso fica meio no magma, né? De um complexo cultural, como você fala, né? E a gente fica atravessado por impressões, preconceitos ou razões, às vezes idealizadas, românticas ou negativas, né? Sobre fórmulas de amar o filho, ou de cuidar do filho, ou de amamentar, né? Dentro da nossa sociedade tradicional, atual, né? Muito legal. Alguém mais? Eu estou aqui fazendo uma ampliação, mas alguém mais gostaria de comentar alguma coisa com a Tassiana? Tassiana, você quer falar alguma coisa? A Tereza, que foi a grande orientadora, quer fazer algum comentário nesse momento? Eu queria só parabenizar de novo a Tassiana aí pelo trabalho, que foi muito instigante. E a apresentação foi maravilhosa, as imagens, a maneira como trouxe. E só para pensando em terminar aí, como é que está agora essa experiência que você teve logo no início, né? Quase no início da formação, aí amamentando, com formação e tudo, e agora, depois de tanto pensar sobre isso. Eu me formei com isso, né? É. Literalmente. Simbólico e literal, eu formei. É um alívio. E é legal, assim, chegar ao final e falar, ufa, acabou, e ver o quanto dá para construir em cima, quanto dá para trazer mais, falar mais sobre o assunto e usando outras perspectivas. É gostoso poder compartilhar. Agora que eu terminei, é claro que é gostoso, até porque no começo eu tinha me arrependido de ter aceitado o convite da Bel. Mas pensar em outras vivências e como que a gente pode explorar dentro da psicologia analítica, expandindo o tema nesse enlightenment mesmo, sabe? Tentar trazer para o coletivo, tirar só do individual, não ficar só para mim, para que a gente possa levar para outras pessoas essa ideia, essa flexibilização. E agora é sensação de missão cumprida, pelo menos hoje. Acho que eu não consigo ir muito mais além que isso. Olha, Tassiana, muito obrigada. Você está de parabéns. Você apresentou com tanta leveza, clareza, didatismo até e cuidado de imagens, que foi uma beleza para a gente. Muito obrigada, que bom. Os seus filhinhos gêmeos já devem estar grandes e vão poder usufruir também desse seu produto, que é um outro filho daí que você acabou criando, em função da história da maternagem, né? Que bom, que bom. Grandes caminhos para você, né?
Estou imaginando que daqui a um tempo você volta aqui, no outro formato do fórum especial, contando o que a monografia ampliou para você, onde que ela te levou, que livro ficou escrito por você a partir disso, ou que chamadas você teve para conversar sobre esse assunto em outros fóruns, né, de conversa. Tomara, vou ficar aqui esperando por isso. Futuros produtos. Sim, porque isso aí vai crescer, né? Essa é uma fermentação de ideias que certamente vai crescer. E tomara que você, apresentando aqui, possa ter visto o interesse das pessoas e como dá vontade de ficar pensando mais e mais a respeito mesmo, né? Bom? Obrigada. E agradeço às pessoas que estão presentes aqui, que ficaram atentas, embora não conversando muito, mas muita gente colocando gratidão e adorando o seu trabalho, né? Eu quero só dizer, alguém pergunta se vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Daqui uns dias já vai estar no site da SBPA, não é? Essa apresentação do fórum gravada, quem quiser rever, está disponível. De novo, a monografia da Tassiana está no site da SBPA, também para quem quiser ler com mais detalhamento do que ela pôde trazer no nosso pequeno tempo, né? Tassi, fale aí. Não, tá ótimo. Pessoal, muito obrigada. Bom, parabéns. Tá ótimo. Tassi, Obrigada pela parabéns. presença de todo mundo. E quem quiser me chamar, pode chamar no particular, deixei meu contato. Isso. E se tiver, a gente faz novas trocas. Isso, ótimo, ótimo. Tá bom, querida, muito obrigada. Obrigada a todos, uma boa noite. E voltem ao fórum. Cada vez que a gente apresentar aqui, tem chamados, cada vez tem um produto novo interessante. E o produto, mesmo de quem já apresentou faz tempo, fica novo, porque fica renovado ao longo do tempo, né? Já estou aqui convidando a Tereza, que está presente, para fazer a apresentação do trabalho dela, que está levando ela cada vez para mais lugares, né? Quem sabe a gente pode ver você falando para a gente aqui, Tereza, no próximo semestre, tá bom? Já fica um convite público. Comprometendo você. Beijo, beijo. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Tassi.